É muito comum a gente na internet, principalmente no meio de carro baixo, ver um criticando o outro. Isso é o mais comum, principalmente quando é alguma região que às vezes um faz um trabalho de um jeito, outro faz de outro, aí um critica, fala que está falando errado, está fazendo errado ou fazendo certo. Então isso está muito comum. E eu tô com uma situação aqui que eu queria compartilhar com vocês, que é muito importante e até para vocês entenderem algumas situações que toda oficina passa. Sempre vai ter o sabidão que sabe tudo e às vezes ele conta aquele monte de história e às vezes ele rebaixou 5 carros na vida dele. Outras vezes o cara é expert em uma situação e ele já vem para a internet dar dica, só que em outras coisas ele não entende, ou às vezes não tem tanto conhecimento. Então tem que tomar muito cuidado. No nosso meio, eu sempre falo, a gente aprende todo dia, a gente tem algo para agregar todo dia também, então é sempre estar trocando conhecimento e evoluindo todo dia. Não é porque um tem mais tempo do que o outro que ele sabe mais. Lógico que às vezes você tem uma experiência um pouco diferente, você tem uma visão um pouco diferente, e isso acontece bastante. Então chega de muita firula, eu quero contar a situação desse carro para vocês e vocês vão tirar algumas conclusões. Depois eu mostro mais carro aqui até para vocês entenderem. Seguinte, tô com essa Saveiro aqui, esse carro foi montado em outro lugar e veio pra gente fazer uma manutenção. Essa manutenção, na verdade ele já veio aqui antes, ele veio em setembro fazer uma revisão, só que ele não fez tudo que tinha que fazer, fez só o básico mesmo. Só que já tinha bastante coisa para ser feita. E agora ele trouxe para fazer o que tinha que fazer. E eu tive uma surpresa em um tipo de serviço que é comum na internet, principalmente Saveiro Cross, fazer, só que de um formato diferente. Vamos lá. Seguinte. Bucha de redução de eixo. Olha o tamanhozinho dessa bucha. Se pega um aí que quer, ele vai falar mal, que o cara fez a bucha pequena, que tá errado, que tem que ser de outro jeito, e parará porurum, enfim. Pessoal, isso não tem um padrão. Qual que é a lógica de reduzir uma bucha? Você fazer ela menor para ela evitar pegar. Obviamente, não é algo original mais. Se original, ela ia durar um tempo, assim, conforme vai a evolução, ou alguém inventando, pode ser que até dure mais, ou às vezes dure menos. Mas o problema dela bater no chão é resolvido. Então, o foco de reduzir bucha é sendo que ele não fique batendo no chão quando vai andar muito baixo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Que tipo de bucha, qual que é o certo de fazer? Também é algo que não tem um padrão exato. Existe várias formas de fazer. Uma delas, eu já vi a galera usando bucha de gol quadrado, que ela é menorzinha, é uma situação. Já vi fazer ela em PU, outra situação. Já vi usar bucha de Opala, outra opção. Em outros casos específicos, faz bucha bipartida, também é outra opção. Então, ou seja, isso não tem um padrão de fábrica. Isso é uma adaptação que cada um trabalha de uma forma. Cada um vai trazer um resultado diferente e isso aí, a questão de julgar a forma que um faz, o outro faz, não é o caso. E sim, tentar entender o resultado. Essa aqui é uma das menores buchas que eu já vi. E o que eu fui fazer hoje? Procurar essa bucha. Não achava, não é uma bucha que eu vou na autopeça e compra. É uma bucha usinada, feita para esse eixo, porque a empresa que fez desse jeito. E tá errado? Não tá errado. Então seria um motivo, talvez, de eu criticar por eu não fazer do meu jeito. Então, assim, como não tá do meu jeito, eu vou criticar e falar mal. Mas não é o caso. E sim a gente tentar entender, é funcional, tá ok? Vamos continuar. Porque se eu vou fazer do meu jeito, o cliente vai gastar uma grana de novo, que vai ter que refazer isso daqui. Então a gente conseguiu essa bucha, a gente fez o pedido dela, a bucha chegando, nós vamos montar do mesmo jeito, igual numa autopeça. Porém, não é uma buchinha que eu vou na autopeça e compro. É muito fácil a gente arrumar desculpa para queimar a loja, falar mal, enfim. E o jeito que ele fez aqui eu achei legal, muito bem feito, soldado, estruturado. Ok, agora montar de novo e entregar para o cliente. Esse carro aqui também, aproveitando, nós vamos fazer o gargalo aqui, né? Porque como é um carro que baixa muito, o pneu sempre pega na mangueira. E isso aqui nós vamos refazer um trabalho. Tinha um tempinho que eu não fazia isso, para te falar a verdade. Mas essa nós vamos pegar, que estou esperando, a gente já vai dar sequência. Outra coisa também, longarina. Esse carro já tem a longarina feita. E é outra situação, tá um pouco escuro, mas dá para vocês verem. Cada um faz de um jeito. Tem um que faz quadrado, tem um que faz redondo mais estreito, tem um que faz mais largo, tem outro que faz angular. Cada um faz de um jeito. O interessante e a gente focar é o resultado final. Tá fechado, tá soldado, tá bem acabado? Ok.
fechou. Eu não tenho que ficar criticando e falando da forma que ele foi feito. Bom, aproveitando, sobre esse carro aqui por enquanto é isso. i30 finalizado. Esse carro agora fica de teste, eu já testei ele hoje, já andei. Tive uma surpresa que eu fiquei puto, eu queria até compartilhar com vocês. Carro finalizado, deu uma voltinha ontem. Escuta essa. Deu uma voltinha ontem, ok. Aí hoje eu fui sair para dar mais um pente fino. Comecei a andar no carro, o carro começou a dar barulho. Faz estranho, na roda do motorista aqui. Na verdade, parecia ser na roda, eu não conseguia entender que era um barulho um pouco diferente. E eu falei, bom, barulho de suspensão não é. Mas o carro chegou sem o barulho até então, vamos caçar para ver o que que é. E de repente, no que eu tô andando, deu um barulhão do negócio desmanchando, caiu pro chão lá fora. E eu tô assim, meu Deus do céu, o que que foi agora? Parecia até que a roda tinha soltado. Resumindo, olha o que que era o bendito do barulho. Essas capas de plástico. Isso aqui faz muita raiva pra gente que mexe. Porque ela não fica bem fixa, às vezes ela fica torta, ela fica vibrando, ela dá barulho. Então, dica, você gosta? Ok. Mas isso faz muita raiva na gente, em todo mundo. Porque ela vai soltar, ela vai quebrar. Eu dei sorte que ela não quebrou, a que estava ali. Mas amanhã eu vou ver se eu fixo ela ali, mas já vou avisar o dono do carro. É propício a soltar e dar barulho. Então, para você que vende, para você que entrou algum carro para mexer, já avisa. Propício a dar barulho em cima disso. Eu, particularmente, preferi o cara pintar a pinça de vermelho, de amarelo, da cor que ele quiser, ao invés de colocar. Mas isso é gosto de cada um. Então, se você está pensando em pôr, não coloque, porque isso de alguma forma vai fazer barulho. É um plástico parecido com o ABS, que é um plástico mais resistente, só que com o passar do tempo ele vai torcer, vai empenar e por aí vai. Tem algumas rodas, até essa para ser exato, fica muito pertinho, ó. Então às vezes a roda pega andando, quebra, estraga e acabou. Bom, vou mostrar essa gatinha para vocês aqui em evolução. Paraty suspensão A, ela tava com kit rosca e tá montando o kit A agora. Esse carro nós vamos ter que fazer um amortecedor traseiro numa medida diferente, porque ela tem uma ponta de eixo numa medida fora do que eu tenho. Kit rosca aqui. É um carro que já tá com as buchas tudo trocadinha. Vamos entrar com bolsas slim. Essas bolsas nossas, ela já tem... Nossas é foda, né? É uma bolsa nossa, borracha já reforçada, base em alumínio, enfim. É uma bolsinha mais top. Tem outros modelos inferiores e superiores também, mas para esse carro fica perfeito. É um carro turbão. Não sei o que ela tem de potência. Então um carrinho aí bem feitinho. Não andei nela ainda, mas pelo que o cliente falou, ela é bem bravinha. F250, atualização. Esse carro tem, na verdade, quase que 3 sistemas, né? Ela tem válvulas de 10 milímetros um bloco, válvulas de 1 polegada, válvula de meia. Aqui na frente, ela está com válvula de meia. É um lugar de fácil acesso, fácil manutenção. Tirou, a gente tem acesso a tudo aqui. Primeiro ponto. Segundo ponto, válvulas traseiras de 1 polegada. Não tinha muito recurso, mas até que o acesso ali não está dos piores. Lógico que tem que acabar de finalizar. Esse carro veio da manutenção, trocar a bolsa. Já acho que eu já postei ela aí também. Então agora, amanhã nós vamos passar um pente fino, fazer a limpeza do bloco de 10 ali, um compressor elétrico e tem outro compressor de caminhão lá no motor. Vamos ver se a gente termina ela amanhã. Esse palhozinho veio para fazer revisão, nós montamos esse carro já tem um tempo, veio fazer revisão. E esse carro aqui baixa muito, ele tem levantamento de motor, agregado, estrutura, chapa, ponta de eixo e veio fazer um pente fino agora. Esse carro a gente fez até um coxinha adaptável para ele, para baixar mais. Que não tem, Palio ainda não tem. Então a gente fez um formato diferente que ele é muito, muito baixinho. E ganhamos bastante na altura sem ter que reduzir o amortecedor. Na maioria das vezes reduz o amortecedor a ficar baixo. Esse aqui a gente conseguiu manter uma medida do amortecedor boa. O carro baixa muito e sobe muito. Foi uma tacadinha legal. É um coxinha adaptável. Querendo ou não, na época eu avisei o cliente, vamos testar dessa forma, você está disposto? Ele falou, tô, então vamos fazer, porque o importante é chegar no resultado. Então ficou bem legal esse carro. E no mais, acho que... e aqui, não lembro se eu falei para vocês, esse Azira, montamos ele também um pouco mais de um ano, o cliente vai vender e vai voltar a suspensão original dele toda agora. E no mais é isso, espero que vocês tenham gostado um pouco desse conteúdo diferente.
E quem gosta, já acompanha a gente aí, porque tem conteúdo todo dia. E tamo junto. E segue a gente em todas as redes sociais, deixe seu comentário de sugestão de vídeo, o que você quer ver, porque a gente tá abrindo mais o leque, quero gravar o máximo possível, compartilhar um pouco do meu conhecimento, ou até mesmo ver alguma ideia diferente para me pesquisar e aprender também. Então é isso aí. Tamo junto.